Escute isso. Deus tem um propósito muito claro desde a eternidade. Pergunte, qual é esse? Que cada um de nós carreguemos a sua imagem. Acredite, o propósito de Deus é que cada um dos seus filhos carregue a sua imagem. Você hoje carrega a imagem dele. Você hoje tem uma porção da imagem de Deus. E talvez você pergunte, Gustavo, qual é essa imagem? Colossenses 1,15 diz assim, ó: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então quando eu falo para você que você carrega a imagem, eu estou dizendo para você que você carrega Cristo. Quando nós dizemos aqui que você tem uma porção dessa imagem, significa que você tem uma porção de Cristo. Significa que no seu interior hoje existe uma vida, e essa vida é o próprio Filho de Deus. Quem está aí? Quem está aí? Será que você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: você carrega a imagem? Olha para o outro lado e fala assim: você carrega Cristo. Pergunta para ele: você crê nisso? Você crê de verdade? Olha para o rostinho dele, vê se ele acredita mesmo. E aí, acredita ou não? E se nós carregamos essa imagem, é impossível nós sermos individualistas. Porque essa imagem é uma imagem coletiva. Essa imagem, esse Cristo, ele era unigênito antes da cruz. João 3,16 diz que Deus entregou porque amou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Filho antes da cruz, esse Filho era unigênito, era apenas ele. Hoje, após a cruz de Cristo, ele ressuscitou como uma imagem, como um Cristo coletivo, um Cristo colaborativo, um Cristo corporativo, e agora nós somos milhares de pequenos Cristos. Agora não é só mais um filho que Deus tem, agora são muitos filhos. Tem algum filho de Deus aí? Você carrega essa imagem e significa que você é um filho maduro de Deus. Portanto que nesse mesmo texto que nós lemos, ele termina dizendo, Paulo apóstolo, o primogênito sobre toda a criação. Na cruz de Cristo, ele iniciou uma nova criação. E Cristo passou a ser o primogênito, o primeiro dessa criação. Acho que mudou aqui em cima. Sangue de Jesus. Você está aí, diz um amém. Se você está entendendo, diz um amém de novo. Apesar de termos recebido essa imagem, nós não a recebemos por completo. Essa imagem está sendo formada em nós. Ainda não habita em nós a plenitude dessa imagem. Ela precisa ser amadurecida em nós. Quem crê em Jesus, levanta a mão para eu poder ver. Então você já carrega essa imagem, irmão. Mesmo que não pareça, no seu espírito, essa imagem já é uma realidade. O que precisa agora, Gustavo? O que precisa acontecer comigo? Um processo de amadurecimento dessa imagem. Tão importante quanto receber essa imagem é amadurecer essa imagem dentro de nós. Porque entenda, e coloque amor nas minhas palavras, Deus não quer mais um filho salvo, Ele quer mais um filho maduro. Porque são os filhos maduros que conseguem fazer parte do negócio do Pai. São os filhos maduros que conseguem assumir a responsabilidade de construir o futuro junto com Ele. São os filhos maduros que conseguem ter uma mentalidade não individualista, mas coletiva, onde ele faz coisas para o corpo ganhar, não para ele ganhar. Então Deus não quer apenas que você seja salvo, Ele quer que você amadureça, porque assim Ele pode usar você, e através da sua vida, muitas outras pessoas vão conhecê-lo, e eles serão alcançados, pelo Deus que te salvou um dia. A mente de Deus não trabalha assim: eu salvo Ele, ponto final, está feita a minha obra. Não, quando Ele te salva é quando começa, é o start. Quando você aceitou Jesus, só iniciou todo o plano de Deus para você. Eu não sei você, mas eu aprendi que a salvação era a reta final de tudo. Mas na Reino, aprofundando o ensino, eu entendi que é só o start. Agora que eu comecei a minha jornada com Deus, não pode parar em mim aquilo que um dia me alcançou. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém foi alcançado e deu continuidade nessa obra. Você está aí, diz um amém para me poder ouvir? Amém. Mas para alcançar essa maturidade, meus irmãos, precisamos que essa imagem de Cristo vença a imagem antiga. Pergunta, qual imagem antiga é essa? A imagem do velho homem.
Você já conhece, mas eu vou fazer questão de abrir. Pode colocar aqui Gênesis capítulo 1, verso 26, por gentileza. Aqui é o plano original, Oséias, de Deus. Olha isso. Existe na teologia, vocês devem conhecer, o princípio da primeira menção. Toda vez que você quiser estudar uma palavra, você vai na primeira vez que ela foi mencionada. Aí você vai entender o propósito real daquela palavra. E aqui é a primeira vez que Deus manifesta a vontade de criar o homem e o cria. E olha que interessante. Então disse Deus, ou Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem. Repete comigo, imagem. Conforme a nossa semelhança. Perceba, primeiro ele dá identidade para o homem. Só depois ele dá um comando para ele fazer alguma coisa. Domine ele. Primeiro Deus forma em você uma identidade. Primeiro Deus forma em você uma imagem. Só depois ele te manda fazer coisas. Porque entenda uma coisa, Deus não quer que você faça nada para ele. O que ele quer? Que Cristo em você faça para ele. Para Deus não tem sentido que eu esteja aqui pregando, a não ser que seja o seu filho em mim. É isso que dá prazer para Deus. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, e uma voz bradou do céu e disse: eis aí o meu filho em quem tenho prazer? Perceba, o prazer de Deus está em Cristo. O prazer de Deus está nessa imagem, porque ele é a imagem do próprio Deus. Então fica claro para você com esse texto que ele já desde o início tinha esse propósito de colocar em nós a sua imagem, sim ou não? Mas tem um porém, pergunte qual? O homem pecou e o homem caiu. O homem foi desobediente, você conhece a história? Eva comeu do fruto, deu ao seu esposo. Automaticamente, quando ele faz isso, ele acabou de morrer no seu espírito. Essa imagem de quem Cristo é, essa imagem de quem Deus é, como acabamos de ler, morre dentro dele. Se você abrir em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 1, pode colocar aqui por gentileza. Perceba um detalhe bíblico muito poderoso. Aqui já tinha acontecido toda a condenação e sentença da parte de Deus. O homem e a mulher já tinham saído do paraíso e veja isso. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Veja, a Bíblia está reiterando, está te lembrando disso. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, eles os abençoou e os chamou seres humanos, ou Adam, que é a mesma palavra para a humanidade no hebraico. Aos 130 anos, Adão gerou um filho. A semelhança de Deus? A sua semelhança. Perceba, já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Agora é segundo ele. E o que Adão representa? A natureza caída. O que Adão representa? A imagem distorcida de quem Deus é. E a partir disso, toda a descendência dele, todos os próximos seres humanos, nasceram com essa imagem caída. Nasceram com essa natureza terrena, almática. Você está aí? Diz um amém? Amém. Vê se o irmão do seu lado está vivo e fala: irmão, você está bem ou não? Fala assim: se anima que eu ainda vou te dar o privilégio, fala para ele, de pagar meu almoço hoje. Vê se ele está feliz ainda. Entenda uma coisa, a partir do momento que Cristo entra na sua vida, essa imagem vai começar a guerrear com a imagem antiga. Então é o tempo todo um conflito dentro de você. Você querendo viver essa imagem que você herdou de Adão com a imagem de Cristo, o tempo todo se chocando. A imagem de Cristo está querendo levar sua antiga imagem para a cruz. Isso significa que a vida de Deus em você, a imagem de Deus em você, quer carregar os seus desejos, a sua vontade para a cruz, para que ela morra, para que já não seja mais os seus sonhos, mas que sejam os sonhos de Deus para você, para que não seja mais os seus propósitos, mas seja o propósito de Deus em você. Você está aí? Diz um amém. Então é o tempo inteiro uma guerra interna dentro de nós, por isso que nós somos um conflito em duas pernas. Uma hora você está vibrante, apaixonante, você não vê a hora de ganhar tudo. Tem hora que você está cabisbaixo, tem hora que você não consegue explicar o seu sentimento. Existe um conflito dentro de nós, pastor Guilherme. Um conflito dentro de nós, porque essa imagem de Cristo quer realizar os propósitos de Deus. E a nossa imagem que nós carregamos quer realizar os propósitos terrenos, quer correr atrás do vento. Então fica um choque toda hora, a todo momento.
Só que eu creio, irmão, que aqui está os nossos irmãos que vai permitir que a imagem de Cristo vença a antiga. E eu vou declarar sobre a sua vida que você vai amadurecer como nunca nesse próximo tempo. Eu vou declarar sobre a sua casa que a imagem de Deus vai crescer em você. E eu vou declarar que nos seus negócios, na sua família, em todo o seu futuro, Deus vai realizar coisas grandes e poderosas. Eu profetizo ainda mais: todos os seus desejos serão os desejos de Deus, todas as suas vontades serão as vontades de Deus. Você será um filho salvo, você será um filho maduro. Eu declaro sobre você a maturidade do Espírito. Eu declaro sobre a sua casa a maturidade de quem seu filho é. Eu declaro sobre você a maturidade de Cristo Jesus. Ainda que essa natureza caída, ainda que essa imagem caída tente nos falar: corra atrás do vento, corra atrás de dinheiro, corra atrás de tantas coisas materiais. Entenda, existe algo maior do que isso. Tenha tudo que você tiver o privilégio de ter. Conquiste tudo aquilo que Deus permitir que você conquiste. Não tenha receio disso. Só nunca permita que essas coisas tenham você. Só nunca permita que essas coisas te conquiste. Conquiste você as coisas. Se nós não carregarmos a imagem de Cristo, não deixar ela nos vencer, todas as coisas que nós conquistarmos, vai nos conquistar logo após. Se nós não tivermos com o coração no seu reino, se nós não tivermos esse entendimento de que dentro de nós está habitando essas duas imagens, e o tempo todo essa imagem antiga tenta ganhar o controle, tenta assumir o reinado de nós, nós corremos esse grande risco de fazer tudo por vaidade. Como dizia Salomão: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Você está aí? Diz um amém? Você está bem? Diz um amém? Amém. Só quando nós amadurecemos, meus irmãos, é que nós somos úteis para Deus. Só quando nós permitimos que essa imagem de Cristo cresça em nós, matando os nossos desejos, matando o nosso ego, matando o nosso eu. Não sei se você percebeu, mas depois que você se converteu, você mudou de ideia em muitas coisas. Você acreditava que muitas coisas eram certas. Você acreditava que muitas coisas eram verdade. Hoje você já não crê mais assim. Quem passou por isso aí? Levanta a mão. Pergunte: o que é isso? É a imagem do Adão antigo morrendo e a de Cristo nascendo. Quando nós se convertemos, nós somos como um bebê. Precisamos se alimentar de leite. Precisamos viver um processo assim como uma criança natural. Só que o que se espera? Que essa criança amadureça. Que essa criança cresça. Até quando? Até quando ela alcance a plenitude e a estatura perfeita de quem Cristo é. Você está aí? Diz um amém. Amém. A nossa imagem do Adão antigo, caído, é individualista. A imagem de Cristo é coletiva. A nossa imagem pensa em ganhos. A imagem de Cristo em contribuir. A nossa imagem busca ser servida. A imagem de Cristo em nós busca servir. Entenda, não aproveitem nossa imagem para aquilo que Deus está edificando hoje. João 6,63 diz assim, ó: o Espírito da vida, a carne, ou seja, a nossa imagem antiga, não produz nada que se aproveite. Eu tenho para mim que às vezes a gente esquece que por mais que a gente pense que temos bondade, nós esquecemos da onde surge e da onde nasce. A Bíblia chega a dizer que nada que nasce na carne tem proveito. Então, ainda que você pense de alguma forma que você está no seu coração, desejo de contribuir com A, com B ou C, se nasceu em nós, se nasceu em mim, não é proveitoso para Deus. Está escrito assim, ó, Filipenses 2,13, se eu não me engano, que de Deus é o querer e dele também é o efetuar. Veja, essa vida em você, essa imagem em você, ela vai produzir um querer, um desejo em você. E essa mesma imagem vai produzir em você o realizar dessas coisas. E o que isso significa? Pergunte o quê? Que Deus vai começar a querer muitas coisas dentro de você. Perceba que o que você quer hoje já não é o mesmo que você quer ontem. O que você queria ontem talvez é resumir a sua vida construindo um império. O que você quer hoje, eu acredito que está um pouco diferente. Você quer hoje edificar junto com Cristo. Você quer hoje fazer com que o reino avance.
Você está aí ou não? Quem são esses? Quem são esses? Amém. E eu escrevi 3 pontos que essa imagem de Cristo em nós vai nos impelir, vai nos conduzir. 3 coisas que ela vai usar como instrumento para poder matar a nossa antiga imagem. Você está aí ou não? A primeira coisa, se você quiser anotar, anote. Que ela vai usar como um instrumento para matar o nosso antigo eu, a nossa antiga imagem. E essa imagem de Cristo cresça, são as injustiças da vida. Repete comigo, são as injustiças da vida. Quem já passou uma injustiça aí? Sabe aquela pessoa que você ajudou, que você se doou, que você se dedicou, que você investiu recurso, tempo, do nada ela vira as costas para você? No primeiro erro que você comete, ela te processa? Qual é a primeira coisa que você sente no seu coração? Um sentimento de injustiça. Você tem dois aspectos para olhar nessa hora. Dois momentos que você pode definir na hora que você sofreu uma injustiça. No primeiro, você pode encarar como, tá vendo? Ser humano é tudo igual. E começar a reclamar da situação. Ou nesse segundo momento, você pode reconhecer que por mais difícil que seja a situação, e realmente o é o privilégio que Deus está te dando através dessa tribulação e dessa injustiça, dele ser formado um pouco mais em você. Irmão, confie em mim. Eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi isso algumas vezes. Apesar da pouca idade, apesar de ser jovem, Deus já me deu o privilégio de viver algumas experiências. Eu cresci na igreja e eu sei o que é você dedicar o seu tempo, o seu recurso, a sua vida, e essa mesma pessoa depois falar mal de você. Essa mesma pessoa depois virar as costas para você. Ou essa mesma pessoa me processar, como foi o caso desse ano que aconteceu comigo. Pessoas que tudo que ela sabe, você sabe que você que ensinou. E mesmo assim ela vira as costas. Eu tenho 2 oportunidades, pastor Gui, de reclamar ou de entender que é Cristo em mim, usando essa oportunidade, essa injustiça, para fazer com que essa imagem cresça em mim. Eu não perdi uma noite de sono e nem vou, irmão. Não permito. Não permito. Eu creio que enquanto eu estou descansando, é Deus que está cuidando. Eu creio que enquanto eu estou descansando, enquanto eu estou pensando nele, enquanto eu estou aqui ministrando, enquanto aqui a gente está servindo, Ele que está cuidando de todas as coisas. Irmão, essa é a única forma que o Deus que nós cremos, a imagem que nós carregamos de Cristo, tem para vencer o nosso eu antigo. Tem para vencer o nosso eu da alma. Essa é a única forma. Não tem como a gente crescer nessa imagem, jantando em Paris e está tudo certo na nossa vida. Imagina que facilidade, eu jantando em Paris, frente à Torre Eiffel. Olha que delícia. Como é que cresce assim, Gui? É só no tempo de adversidade. É só no tempo de dificuldade. Só que a gente, o que mais faz? Corre desse tempo. Só eu que faço isso ou não? Só eu que tenho medo de passar por dificuldade e injustiças? Então creia, irmão, toda a injustiça que você está vivendo hoje, toda, não vem por acaso na sua vida. É Deus, e eu creio de verdade que é Ele, te dando o privilégio de você crescer nessa vida. Assuma dessa forma. O inimigo não tem poder para tocar mais na sua vida. A partir do momento que você carrega Cristo, ele já não tem mais esse poder. Não ache que as coisas da sua vida acontecem porque o inimigo está furioso. Acontece porque Deus está te dando a oportunidade de crescer nessa vida. Você está aí ou não? A segunda coisa que Cristo vai nos conduzir em nós para matar essa imagem antiga é negarmos a nós mesmos. Mais do que você sofrer uma injustiça e reconhecer que isso é uma oportunidade para você crescer, é você mesmo negando a si, dizendo não para suas vontades. Jesus não disse: se vocês querem vir após mim, se vocês querem ser meus discípulos, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Pergunte o quê? Dizer não para toda a vontade que você tem. Dizer não para todas as suas emoções. E vamos lá, né? Independente de quanto de Cristo que nós temos, ainda a alma existe em nós. Ainda você sente muitas coisas. No momento da injustiça você vai ficar irado. No momento da injustiça você vai ficar bravo. A questão não é essa. A questão é se você vai ser conduzido por essa emoção. A questão é se você vai ser conduzido pelo que você está sentindo, ou por aquilo que já está escrito, ou por essa vida que está em você.
Você está aí ou não? Então negar a si mesmo é dizer não para as suas emoções, dizer não para as suas vontades, para os seus desejos, para às vezes os seus planos, aquilo que você planejou e que você falou, eu vou conquistar o mundo dessa forma, e Deus está te falando, não, eu tenho outra coisa para você. Isso não vai ser Deus te obrigando a fazer, isso precisa ser uma permissão do seu interior, dizendo, eu falo não para mim, para que ele cresça. Você está aí? Diz um amém. Irmão, por mais que eu ame tudo que nós estamos vivendo aqui, por mais que sim, eu larguei todas as coisas que eu tinha lá em Avaré para estar aqui com vocês, acredite, isso não é só um querer do Gustavo, isso é uma realização da obra dele em mim. Mas eu precisei deixar as coisas para trás. Deus não apareceu lá na minha igreja e falou assim, ó, Gustavo não vai mais fazer parte aqui, porque eu estou chamando ele para outro lugar. Fui eu que precisei ir lá e falar assim, ó, Deus está me chamando para um novo tempo, não é mais momento para mim poder estar aqui, eu vou ter que largar minha família aqui mesmo, vou ter que deixar as coisas aqui mesmo, e vou ter que seguir essa voz que está me conduzindo, essa imagem que está me conduzindo para um novo tempo. Você está aí ou não? Nós que precisamos negar a nós mesmos. Às vezes nós esperamos que Deus que nos negue. Entenda, diferente do inimigo que entra e faz a bagunça que quer dentro de nós, o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Ele vai respeitar a sua vontade. Se você se abrir para Ele, Ele vai trabalhar em você. Se você se abrir para Ele, Ele vai te conduzir para onde Ele quer. Mas sem a sua permissão Ele não faz. Sem você dizer, amém, eu digo sim para os seus planos e não para os meus, não tem como Ele fazer nada. Você está aí ou não? Não faz parte do caráter de Deus, irmão, ser inconveniente. Não faz parte do caráter de Deus te obrigar a algo. Não faz parte. Terceira coisa e última, que essa imagem em nós vai nos impelir, vai nos conduzir, é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é carregar a nossa cruz. Quando você diz sim para as vontades de Deus, você está tomando a sua cruz. Quando você diz sim para as vontades e desejos de Deus, você começa a ser conduzido para o lugar que Ele sempre preparou para você. Acredite, irmão, Deus preparou obras para que você pudesse caminhar. Deixa eu te mostrar rapidinho esse texto. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Você está aí comigo, irmão? Bate uma palma para me ver. Eita, ó o delay, ó o delay. É uma só, santo. Bate duas para me ver. Ah, eles são ligeiros, né? Já pegaram. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom? Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Agora veja isso. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, perceba? Criados nessa imagem, nessa nova criação, para boas obras. Você não é salvo por obras, mas para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Isso significa que antes de você pensar em existir, isso significa que antes que seu pai e sua mãe pensar em te ter, Ele já tinha te conduzido a realizar grandes coisas nessa terra. Você consegue entender isso? Você não nasceu para cumprir um propósito, você só nasceu porque você tinha um propósito para cumprir. Você consegue entender? Isso elimina todo e qualquer tipo de margem de erro, de você ser um erro. Porque o fato de você ter nascido significa que Deus já tinha esse plano. Não significa porque os seus pais não te planejou que Deus não tenha te planejado. Você está aí ou não? Ele preparou as obras para que você pudesse caminhar sobre elas hoje. Só que Ele não quer fazer isso antes de você ter a imagem. Porque como eu disse, é só quando você carrega e faz a partir dessa imagem que faz sentido para Ele. Porque escuta o que eu vou te dizer. Para Deus não importa o que você faz. O que importa? Pergunte o quê? Quem você se torna no processo. O objetivo de Deus com todas essas obras, com a vontade dEle, é formar essa imagem ainda mais poderosa em você. É fazer com que essa imagem amadureça dentro de você. Então, para Deus, a questão não é o que você faz, a questão é quem você está se tornando no processo. Lembre-se, no grande dia, quando vão dizer para Jesus assim, ó, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, no seu nome eu expulsei demônios, aí Cristo vai olhar para ele e vai dizer assim, mas eu não te conheço.
Perceba, enquanto ele estava falando de coisas que ele fez, Cristo estava falando de identidade. Enquanto ele fazia, Cristo não estava sendo formado nele. Então quando chegou no grande dia, o que Cristo disse? Eu não te conheço. Porque mesmo que você tenha feito tudo isso, a minha imagem não cresceu em você, então para mim não vale. Entende, irmão? Você está aqui para se alimentar de Cristo. E essa imagem está crescendo em você. Daqui a pouco nós vamos ceiar. O pastor Fábio vai fazer a ceia para a gente, né, pastor? E por mais que esse pão pareça um pedacinho aqui, um pedacinho lá, é um pão só. Só que ele foi impartido para cada um de nós, para dentro de nós. Você está aí ou não? Qual é o objetivo de Deus? É que enquanto nós executemos a vontade dEle, a obra dEle, nós possamos crescer nessa imagem. Nós possamos crescer nessa imagem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está crescendo nessa imagem. Agora, quando nós falamos sobre tudo isso que eu te falei, talvez possa vir na sua mente o preço alto que você tem para pagar. E realmente nós temos um preço alto para pagar. Não para conquistarmos a salvação, porque acabamos de ler, é por graça. Mas para que a gente cresça e amadureça. Só que da mesma forma que se iniciou o plano de Deus, é como vai terminar. Pergunte como. Foi Ele que começou a boa obra, não foi? E é Ele também que termina ela. Então não pode ser o amadurecimento dessa imagem em você pela força do seu braço. Precisa ser pela vida que está dentro de você. Você está aí ou não? Deixa eu ler um texto para você, Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Está escrito assim, ó. Vamos fazer melhor? Vou contar até 3, você lê esse texto, todo mundo em uma voz só? 1, 2, 3. Perceba, até o dia de Cristo Jesus. Porque no tribunal de Cristo, Ele quer olhar para você e falar: nossa, você é igual a mim. Aleluia. Aí Ele vai olhar para você e vai falar: eu te conheço, porque eu me conheço. E eu vou declarar sobre você se você levantar a sua mão. Cada reunião que você participa, cada entrega que você dá a Deus, seja do seu tempo, do seu recurso, tudo que você tem feito para Ele, essa imagem está sendo completa em você. Essa imagem está sendo realidade em você. E essa imagem vai crescer de tal forma sobre cada mão que está levantada, que as pessoas dirão: de fato você é diferente. De fato você carrega algo que eu desconheço, mas eu quero conhecer. E eu declaro que essas mãos levantadas hão de experimentar um amadurecimento fora do comum. E eu declaro ainda mais sobre cada um que está aqui nessa manhã: Cristo há de crescer em uma plenitude. Cristo há de superabundar em ti, ao ponto de você ser reconhecido no grande dia do Senhor. E Ele dirá: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu fui formado em você, eu comecei a boa obra em você, eu comecei a boa obra na sua casa. E eu, Cristo, também concluí. E eu, Cristo, também concluí. Só se você está aí, reino, aplauda forte a Jesus. Ah, irmão, eu creio demais nisso. Eu creio demais nisso. Quanto mais nós crescermos nessa vida, quanto mais a gente permitir que o Espírito Santo de Deus termine essa obra, quanto mais liberalidade nós damos para Ele, mais nós vamos crescer, mais nós vamos avançar nessa vida e mais útil nós vamos ser para essa obra. Não dá para edificar para Ele com o Adão antigo, com a imagem antiga. Nós só podemos edificar com Ele através de Cristo em nós. Você está aí ou não? E eu quero terminar fazendo uma oração. Você pode ficar de pé? Se você puder fechar os seus olhos, Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, que a sua vida não foi apenas um nascimento nele, não foi apenas um nascimento nela.
essa vida, assim como está escrito para nós desenvolvermos ela, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer, papai, essa vida crescer através de cada um de nós. Que no momento de ceia essa vida possa crescer um pouco mais. Que em cada uma dessas dificuldades, Pai, nós possamos abrir os nossos olhos da fé e enxergar o privilégio que nós estamos tendo, Pai, de crescer nessa vida. Não é fácil, mas é possível. Está escrito que por muito obedecer, Cristo Jesus fez a sua vontade. Que não possa ser diferente conosco, Pai. Que cada um desses que estão aqui, a começar por mim, possamos reconhecer, Pai, que as injustiças são ferramentas do Senhor para nós. Que nós precisamos negar a nós mesmos e carregar, Pai, a nossa cruz e fazer a sua vontade. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que isso possa ser uma realidade em nossa vida. Não só em um domingo, mas em uma segunda-feira, em uma terça-feira, em uma quarta-feira e uma quinta-feira. Até que a obra seja completa em nós. Até que a obra seja completa em nós. Até que o Senhor nos reconheça. Até que o Senhor se satisfaça com a imagem de Cristo em nós. Até que Ele seja tudo em todos. Você pode aplaudir a Jesus? Será que você pode cantar essa música? Cante essa música, irmão. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Do meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Do meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. E Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Talvez você ainda nem recebeu essa imagem. Talvez você não tenha confessado esse Jesus publicamente. Esse é o primeiro passo. Antes dessa imagem amadurecer em você, você precisa recebê-la. Ela precisa nascer em você. E está escrito que se nós confessarmos Ele em público, Ele também fará menção e irá nos apresentar diante do seu Pai e diante de todos os anjos. Então eu vejo essa manhã como uma oportunidade para alguns que talvez ainda não tenham confessado esse Jesus publicamente. E ao confessar, essa imagem nasce em você. E depois disso ela vai crescer em você. Se você ouviu essa mensagem e sente que o Espírito Santo de Deus está te conduzindo para esse novo tempo com Deus, e você ainda não confessou pela primeira vez Ele como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e quer fazer isso nessa manhã, levanta sua mão direita para o alto que nós queremos orar com você. Tem uma mão aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Fica com a sua mão levantada porque a gente quer te receber nessa família. Tem outra mão lá atrás, Deus te abençoe. Coloca a mão no seu coração, todos vocês que estão pela primeira vez, e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo essa imagem, cresça em mim. Eu te reconheço como suficiente, Salvador e Senhor da minha vida. Eu sou teu e tu és meu. Será que você pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, reino.